9h21, é lançado hoje o livro Esquizofrenia para além dos mitos, descobrir a doença. O autor é Pedro Afonso, médico do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, está nesta edição da manhã. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? O doutor diz que escreveu este livro com a intenção de derrubar mitos, crenças e estigmas que envolvem a esquizofrenia. Ainda são muitos? Ainda são vários. Na verdade, a esquizofrenia acaba por ser um pouco o paradigma da loucura e ainda é desconhecida para a maioria das pessoas. O livro acaba por tentar dar um contributo no sentido de quebrar um pouco esses mitos e o estigma associado à patologia. Mas, então, para quebrarmos esse mito e essa associação que ainda existe à loucura, o que é a esquizofrenia? Olha, é muito difícil responder-lhe em poucas palavras, mas a esquizofrenia acaba por ser uma doença que afeta habitualmente jovens, no final da adolescência e no início da vida adulta, e que interfere significativamente com a forma de pensar, com a forma de sentir. As pessoas ficam como que imersas num mundo psicótico, portanto, num mundo que não é real. E isso tem interferência depois no comportamento. E como é que surge? Há alguma explicação já para esse facto? Nós não sabemos exatamente como é que aparece a esquizofrenia. Sabemos que há fatores genéticos que contribuem, sabemos ainda que há desregulação de alguns transmissores do sistema nervoso central e há várias teorias que ligam ao neurodesenvolvimento, à maturação, digamos assim, do sistema nervoso central. É uma doença que hoje em dia é possível de controlar? É possível tratar, não temos ainda a cura, mas com o tratamento adequado, a maior parte dos sintomas é possível neste momento, através da medicação, estabilizar, digamos assim. Que tratamento é esse? Tem surgido evoluções ao longo dos últimos anos para melhorar a qualidade de vida destas pessoas? Sim, desde há cerca de 15, 20 anos surgiram uma nova geração de medicamentos, de fármacos, que permitiram, através da sua eficácia, que, por exemplo, os doentes com esquizofrenia possam ter um papel mais ativo na sociedade. Neste momento já é possível, com maior probabilidade, face ao que acontecia no passado, que os doentes voltem, por exemplo, a estudar. Temos doentes, por exemplo, ainda na universidade, coisa que era impensável há 20 ou 30 anos, e inclusivamente a trabalhar. Portanto, houve um avanço também em termos de tratamento. Aí já se vai perdendo esses mitos, esses estigmas de que falava no arranque da nossa conversa. Sim, exatamente. Até porque se o doente estiver estabilizado, equilibrado, torna-se praticamente indistinguível. Portanto, isso não se reflete no comportamento nem no discurso. Como é que se deve lidar no dia-a-dia com um doente esquizofrénico? Olha, acima de tudo, deve-se encarar a doença como uma outra patologia qualquer. Quer dizer, o facto de a pessoa ter uma doença mental não deve ser tratado de forma distinta para quem tem uma doença, por exemplo, do foro físico. Daí que nós defendamos também que as doenças mentais sejam tratadas também nos hospitais gerais, contrariando a ideia que anteriormente prevalecia, que era que os doentes psiquiátricos deveriam ser tratados nos hospitais psiquiátricos. Isso aí já era uma forma de estigmatizar a patologia, não é? Mas só o facto desses hospitais já existirem e estarem identificados como tal, leva a que exista essa separação, quanto mais não seja social. Sim. Hoje em dia estamos a tentar reverter isso, abrindo serviços de psiquiatria nos hospitais gerais. Mas também há um bocadinho medo inconsciente por parte das pessoas de vir também a enlouquecer. É como se a loucura, digamos assim, pudesse ser contagiosa, não é? Além de que também há outro mito frequentemente associado à patologia, que é que os doentes com esquizofrenia são agressivos, são violentos, o que não é totalmente verdade. A maior parte da violência que nós vemos no dia-a-dia não são cometidas por doentes com esquizofrenia, são por outras perturbações, nomeadamente as perturbações da personalidade. Mas essa agressividade, quando existe também, pode ser controlada? Pode ser controlada com medicação. E o doente, quando está agressivo numa fase aguda, falo mais no sentido de se defender das ameaças que ele imagina, não é? Portanto, ele crê que as outras pessoas lhe querem fazer mal, portanto, num contexto de uma ideia delirante, e, por conseguinte, defende-se, portanto, toma medidas em sua defesa, não com o objetivo de provocar dano na outra pessoa. Doutor, não falando já só da esquizofrenia, como é que se explica que no ano passado 23% da população portuguesa tenha sido identificada como portadora de doenças do foro psiquiátrico? Essa pergunta é interessante. Nós próprios psiquiatras... Estamos a falar de quase um quarto da população. É verdade. Nós ficamos espantados com os dados, não sabíamos, desconhecíamos. O estudo foi muito importante, revela que Portugal está muito próximo dos valores dos Estados Unidos e que devem ser dado mais atenção às doenças mentais no nosso país. Eu julgo que isto tem a ver também com a evolução das sociedades. Em países menos desenvolvidos não têm estes problemas, têm outros, nomeadamente têm problemas relacionados com doenças infectocontagiosas, etc. Nos países que vão ganhando maior desenvolvimento, com o stress, com o estilo de vida próprio, isso é um fator predisponente para as doenças mentais. Portanto, eu acho que este estudo veio alertar
precisamente a população e as entidades para dar mais atenção a isto e tentar perceber porque é que isto acontece. Mas de que doenças mentais é que estamos a falar aqui de uma forma global? Quais as mais frequentes neste quase quarto da população portuguesa? Não estamos a falar provavelmente destas patologias mais graves, porque elas são relativamente estáveis. Estamos a falar mais de perturbações de ansiedade e perturbações depressivas, que têm vindo a aumentar também pelo estilo de vida que nós levamos nos dias que correm, não é? E que podem ser controladas se for consultado um especialista numa fase inicial? Sim, podem ser minimizadas, a maior parte delas também tratadas, mas também há que ver que o estilo de vida se modificou muito, não é? Por exemplo, um exemplo muito simples, as pessoas hoje dormem muito menos, têm menos tempo para dormir. Se a pessoa fizer uma privação crónica do sono, ao fim do ano a probabilidade de vir a ter uma depressão é de cerca de 90%. Portanto, há aqui todo um estilo... É muito grande. Há todo aqui um estilo de vida que se alterou e que serve como fator de risco para que a pessoa mentalmente não ande bem, desequilibre e adoeça. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença nesta edição da manhã. Chama-se Esquizofrenia, este livro de Pedro Afonso que hoje chega ao mercado. Esquizofrenia para além dos mitos, descobrir a doença.